Ficar com um tempinho mais curtinho, hein, Jefferson? Bom dia. Isso, culpa minha aqui, Jorge. Obrigado por entender aí. O cliente agendou em cima do laço. Importante vender também e sustentar a nossa família, né, Jorge? Sempre, sempre. Bom, dá rapidinho aqui pra gente falar sobre a principal notícia da semana, eu acredito, né? Que é a CPI do esgoto aqui em Blumenau. Um assunto muito discutido, né? Há um bom tempo se vem falando sobre alterações no contrato de esgoto aqui da cidade, mas primeiro teve que acontecer para depois tentar se resolver o que eu não sei se tem solução para resolver agora. Exatamente isso. Esse é o meu ponto crucial e crítico com relação à CPI. Sou contra a CPI? Não, eu geralmente não sou contra nada. Eu sou contra os vereadores fingirem que estão fiscalizando. Porque, de verdade, Jorge Tais, esse contrato que começou em 2010 está sofrendo o seu quinto aditivo. E talvez o mais vergonhoso de todos. Novembro do ano passado, capa do jornal impresso, do mês regional, que foi entregue 2 exemplares em todos os gabinetes dos vereadores. Desses que assinaram a CPI, 3 estavam como vereadores já. 2 são novatos, Jean Volpato e Bruno Vim, que assinaram também. O destaque foi para a 5ª assinatura, que é a minha maior crítica. 5ª assinatura, que foi o último a assinar, porque entrou com a ação civil pública, que não teve êxito, a liminar não foi concedida pelo juiz, e só após a decisão do juízo é que ele assinou. Por que ele não assinou antes, junto com todos? Porque, no meu ponto de vista, ele queria se autopromover em cima do assunto, mais uma vez, né, em um assunto que dói no bolso de todos nós blumenauenses. Novembro, a gente fez uma reportagem, discutimos aqui na Rádio Itaberá sobre esse aumento que a BRK pedia, que a Agir deu todos os pareceres favoráveis, né? Uma espécie de escritório de defesa da BRK. A Agir tem sido, assim como a Agir tem sido uma espécie de escritório de defesa da Blumob, e logo a gente vai falar muito da Blumob antes de um novo caso acontecer, porque eles querem outras coisinhas a mais, tá, Jorge Tais? Então, assim, estou estudando muito agora sobre a BRK, vou trazer muitos conteúdos sobre esses 5 aditivos, lembro de coisas que aconteceram lá em 2017, delação do Paulo Roberto Wesel, né, para campanhas eleitorais. Será que os vereadores vão lembrar disso aí? Sim, ele indicou... Será que eles vão falar? Será que vão falar? A gente lembra disso, né? Tinha o Alemãozinho, não tinha o Alemãozinho? E o Alemãozinho, né? Como é que foi? Exatamente. Então, eu não tenho memória curta. Tem muita gente que tem, mas tem muita gente que não tem também. Vai ser debatido isso na CPI? O que a CPI vai propor? Vai conseguir combater esse aumento que vocês, vereadores, deixaram passar? Os vereadores deixaram passar, ninguém debateu isso antes da assinatura, que, por sinal, a BRK pediu lá em abril de 2024, mas... Tinha eleição. Tinha eleição. E antes, ali no período eleitoral, pediu de novo, tinha eleição. E seguinte, sabe quem sugeriu o 60-40? Sabe quem sugeriu, o Jorge Tais? 60-40, a coleta e a rede, né? Coleta por caminhões e a rede de tratamento, o próprio presidente do SAMAI da época. Foi André Espezin quem sugeriu isso para a BRK. E enviaram isso para Agir. E o juiz que negou a ação popular do Jean Volpato, ele disse assim, olha, se tem uma agência reguladora que fez todos os cálculos, que assinou e tal, então tá tudo certo. Os vereadores vão combater esse modus operandi da Agir, vão combater como que as pessoas são indicadas, ocupam os cargos da Agir. Tem uma nova situação surgindo aí sobre uma pessoa, uma mulher contratada, né, que cuidou da publicidade da prefeitura, né, no governo
anterior que não tem um currículo mais adequado para ocupar esse cargo. Vereadores, eu pergunto para vocês, vocês vão combater esse tipo de coisa ou vocês só querem holofotes para a eleição de 2026 e assim, não vai mudar nada para a vida dos blumenauenses, principalmente com relação à remuneração que o blumenauense tem que tirar do bolso para pagar a antiga Odebrecht, hoje, né, Odebrecht, hoje a BRK Ambiental, porque todos lembram, era Foz do Brasil, agora é BRK Ambiental, uma empresa que comprou, né? Mas tem muita coisa a ser discutida. Vocês estão preparados? Eu estou estudando muito, Jorge Tais, livros assim, ó, de tudo desse contrato, absolutamente tudo. Tá lá no portal da transparência. Imprimi, gastei dinheiro porque eu vou folhear e a cada semana eu vou trazendo conteúdos novos. E desafiando os vereadores que abriram a CPI. Bom, já tem um parecer da OAB, né, feito tecnicamente, juridicamente, que todo o embasamento que mostra irregularidades. Uhum. Mas que, pelo jeito, não está servindo para nada. E a própria OAB também não entrou com nenhuma... Nem as entidades com uma ação judicial, né? Com ação judicial, que poderia ter apenas uma carta encaminhando ao prefeito, mostrando, ó, isso aqui está irregular, mas já assinou. E já assinou? O parecer do Tribunal de Contas do Estado diz, para que eu vou avaliar alguma coisa se já foi consumado, né? Isso, e pouca gente da imprensa falou, Itaberá falou, mesmo o jornal falou, mas pouca gente noticiou esse aumento que viria. Noticiaram depois também, né? E assim como as entidades de classe também se manifestaram somente depois, assim como os vereadores estão fazendo. Então, assim, não adianta a gente remediar. A gente tem que ter um antídoto, a gente tem que ter uma vacina. Né? A prevenção agora é remédio que nem vai suprir efeito. Eu desafio aqui, essa CPI, qual é o resultado que vai alcançar? Vai diminuir? Vai cancelar esse aditivo? Eu espero isso, enquanto cidadão. Eu espero. Mas, assim, gostaria, não estou esperando, eu gostaria que isso acontecesse. Mas não espero que isso aconteça, porque nenhuma CPI que foi aberta em Blumenau, da Blumob, na legislatura anterior, o que de fato efetivo tornou a empresa mais forte, os aditivos, os pagamentos continuam acontecendo, né? Aqueles aportes milionários, só fortaleceu a empresa. É isso que vocês, vereadores da CPI do esgoto, vão propor para a BRK, um fortalecimento da empresa, um enfraquecimento da cidade, um enfraquecimento do blumenauense, que só paga, e paga caro. E ainda assim, a gente vai ver muitos e muitos caminhões de coleta de esgoto circulando a cidade, em vias estreitas, interrompendo passagem de veículos. E o pior, né? Nós não vamos ter o direito de escolha. Hoje você tem direito de escolha de quem vai entrar na sua propriedade. Exatamente. Você não vai ter mais direito à escolha. Segundo, pior, você vai pagar todo mês o que você pagava uma vez por um ano e meio, 2 anos. Na necessidade. Só quando necessitava. Exatamente. Bom, cara, eu não sei. Tem vereador, o vereador Diego Nazades tem uma falha muito grave aí, porque mudou o sistema de tratamento do esgoto e não mudou o contrato, né? Quer dizer, segundo ele, isso é irregular. Isso deveria ter refeito a concessão, então, se é para ser de outra forma. Segundo ele também, fere a lei do tratamento de esgoto aqui em Blumenau, né? Que é para ser feita por rede, não da forma como estava. E vamos pensar, essa forma que está sendo adotada agora é a forma que existiu sempre. E que falaram que não dava certo. E como é que agora dá? Então tem um monte de coisa porque aí, né? Mas aí que tá. E eu me pergunto por que o governo assinou. Parece que não tinha saída. Essa resposta... Por que assinou e depois foi pedir orientação? Também, exatamente. Então, tem muitas respostas que o Poder Executivo tem que dar, que o Poder Legislativo, todos os 15 vereadores precisam dar. Por que vocês não agiram antes? Por que o Jean Volpato deixou a decisão da ação civil pública para depois assinar a CPI? É pizza. É pizza. A pizza tá cara também para pedir, né, Jorge?
Olha, o importante também, né? Vamos falar, o importante é criar uma força, né? Levar para o cidadão para que ele pare e pense, gente. Uhum. Tem que parar e pensar. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a gente escolhe as pessoas que vão tomar essas decisões. Exatamente. Então pare e pense, né? Pare e pense. Todos os vereadores praticamente foram eleitos. Só teve A um Câmara de vereador que não foi Vereadores reeleito. exatamente. Só teve uma um vereador que não foi reeleito. Então, para quem está descontente, isso é para quem está descontente. Para quem não aguenta mais, pare e pense nesse sentido, né? Exatamente. Que as escolhas são nossas, acima de tudo, né? Outra coisa que me intriga é com relação para que se tenha, né? A OAB fez esse recálculo, mas certamente eles constaram o economista, o matemáticos, enfim, para que esse cálculo fosse reapresentado. Quem a Câmara de Vereadores vai contratar? Qual uma empresa, um profissional, tal? Quem vai custear isso? Mas isso já tem o levantamento pronto, né? Já está ali, já está pronto, já está mostrando todas as irregularidades. E são pessoas técnicas. São Sim. pessoas jurídicas, com conhecimento jurídico, com conhecimento técnico. Quer dizer, já tem esse parecer. Ao mesmo tempo que tem a decisão do juiz que diz que isso não é válido, o que a é Agir estranho aprovou. também, Jefferson, cadê o Observatório Social? Ah, verdade. Cadê o Ministério Público? Entendeu? É tudo muito estranho. Bom, mas vamos lá, né? Vamos em frente, porque atrás vem gente. Parece, isso é um boato, não consultei ainda, mas parece que o Ministério Público de fato quer saber algumas coisas da Agir sobre as suas decisões. Parece que agora, antes tarde do que mais tarde, a gente vai poder acompanhar isso aí de perto também, ô Jorge Tais. É bom deixar tudo às claras. Não sei se há alguma irregularidade nesse contrato, né? Mas que para nós... É difícil de entender, né? É difícil de entender, né? Como é que você faz concessão de um serviço e, de repente, a empresa não precisa mais fazer a rede, a coleta vai ser como já vem sendo, a responsabilidade vai ser a mesma que já existia. Exatamente. Aí tu começa a pensar para que concessão, então, né? É como se você comprasse... É isso que a gente estranha. Tem que mostrar pra gente, né? Claramente, visivelmente, não é assim mesmo. Beleza. É como se você comprasse um apartamento na planta de 3 dormitórios. E depois te entregasse um. Exatamente, né? No meio desse, vamos e inaugurar, ainda mas ficou mais caro. E ainda um dormitório mais caro, exatamente. Vai aumentar o valor da sua parcela do financiamento. Bom, vamos esperar, né? Ver onde é que isso vai dar. Obrigado, Jefferson, pela participação. Sou eu que agradeço sempre. Obrigado, Jorge. Obrigado especialmente por entender meu atraso. Isso não vai acontecer novamente, Jorge. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, participando com a gente.